O tema de hoje é: a natureza feminina é próspera. A mulher é um ser reprodutor. A mulher é reprodutora, ela é criadora, ela é nutridora, ela é educadora, ela é cuidadora. Então, não faz nenhum sentido uma mulher viver na escassez. Não faz nenhum sentido a mulher viver numa vida travada, viver numa vida de carência, de privação, porque a própria natureza feminina é uma natureza de abundância, de produtividade, de reprodução, de cuidado, de criação, de nutrição, como eu falei agora no início. Então, a natureza feminina, a mulher, está sempre em movimento. A mulher está sempre criando, a mulher está sempre nutrindo, reproduzindo, cuidando. Então, se a sua vida está travada, está bloqueada, se você se sente reprimida, tímida, se você está num lugar de carência, de escassez, tem algo de muito errado com você, tem algo de muito errado com qualquer mulher que está nessa condição de escassez e de vida travada e de vida bloqueada. Isso não está normal, isso não condiz com a natureza feminina, porque a natureza feminina, em sua essência, é próspera, por causa das características intrínsecas à mulher, de ser reprodutora, de ser cuidadora, de ser nutriz, né? E quando eu falo aqui que a natureza feminina é próspera, quando eu falo a palavra prosperidade, gente, quero esclarecer isso aqui. Eu não estou me referindo à prosperidade unicamente no sentido de dinheiro e bens materiais, tá? Quero que isso fique bem claro. Prosperidade, o significado de prosperidade transcende, vai muito além da questão material e física. Quando eu falo em prosperidade, eu estou me referindo a uma condição de vida bem-sucedida, feliz, satisfatória, incluindo os vários aspectos da sua vida. Aí isso vai incluir finanças, você vai ser bem-sucedida na parte financeira, bens materiais, você vai ser bem-sucedida na saúde, você vai ser bem-sucedida nos relacionamentos, você vai ter, assim, um bem-estar geral. Então, prosperidade é um estado de abundância, de você ter abundância, mas não é só material, é abundância em todas as áreas. É abundância social, é abundância de trabalho, é realização em todas as áreas da sua vida. Você vai se sentir, uma mulher que é próspera, em todas as áreas da vida dela, ela vai se sentir completa e satisfeita. Então, prosperidade vai muito além de dinheiro e bens materiais. Prosperidade é harmonia, é realização pessoal, é liberdade, é crescimento, é contribuição à vida, é contribuição aos outros, você se voluntariar a deixar a sua contribuição para o mundo, para a sociedade. Enfim, prosperidade é uma vida tranquila, uma vida calma, sem conflitos. Então, ficou claro para vocês que quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de dinheiro e finanças exclusivamente? Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. Então, vou utilizar aqui com vocês uma metáfora, que vai facilitar muito o entendimento do que eu vou expor aqui agora. Trouxe aqui para mostrar para vocês uma semente, olha aqui. Vê se vocês estão vendo a semente. Isso aqui é uma semente de caqui, tá? É uma semente de caqui. Mas o que eu vou falar aqui serve para qualquer semente, tá? Existem sementes maiores do que essa, como existem sementes também infinitamente menores do que essa, né? Minúsculas. Mas tudo que eu vou falar sobre a semente se aplica a sementes de qualquer natureza, de qualquer tamanho. Então, dentro de cada semente, gente, dentro dessa semente aqui de caqui, tem todas as informações necessárias para ela germinar, crescer, dar flores, virar uma árvore, produzir frutos, e frutos saborosos, frutos abundantes. Isso é uma coisa perfeita, é uma coisa divina, num trocinho tão pequenininho assim, e até menor do que essa, do caqui, caber tantas informações. O código genético dessa planta está todo aqui dentro.
Aqui tem como vão ser as informações de como é a cor do caqui, como que é o sabor do caqui, como são as raízes do caqui, como vai ser a árvore, que tamanho que vai ser, como é o tronco, como são os galhos, como são as folhas e a quantidade de frutos que ela produz. Está tudo armazenado nessa coisa minúscula aqui que a gente está vendo. E, gente, assim como numa semente, é também na nossa vida. A nossa vida é como uma semente. Nós temos em nós toda a informação necessária para nós também crescermos, amadurecermos e frutificarmos, simbolicamente falando. Vocês estão entendendo? Nós temos para nós um plano de prosperar. Ninguém nasce nesse mundo com o destino de ficar desnutrido, de ficar atrofiada, de ficar pequena. Nós temos um projeto muito grandioso na nossa vida. Então, isso tudo está contido na nossa vida. Quando a gente nasce, quando junta lá o espermatozoide com o óvulo, forma-se uma nova célula que vai se multiplicando, vai crescendo durante a gestação. E ali dentro dessa célula, desse embrião e depois feto, contém todas as informações necessárias para que nós possamos germinar, nascer, crescer, amadurecer e frutificar. Eu fico assim maravilhada com isso, com o poder que tem dentro de nós, com essas informações riquíssimas que tem dentro de nós. E vocês não ficam também maravilhadas com isso? Eu fico assim perplexa, acho isso fantástico. Me fala aí nos comentários se você já tinha parado para pensar nisso. Você já tinha parado para pensar que na sua vida há todas as informações necessárias para você crescer, prosperar e frutificar? Então, nós não nascemos com uma sina, com uma sentença de fracasso. Pelo contrário, nós nascemos com um projeto grandioso, com um plano de prosperidade, um plano de abundância, um plano de crescer, de amadurecer e de frutificar. Mas a constatação que a gente chega é que, infelizmente, muitas mulheres não sabem disso, não se apropriam disso e não se beneficiam disso. Então, assim como eu disse que existe um potencial na semente e existe um potencial em cada um de nós, cabe as seguintes perguntas. Onde a semente foi plantada? Onde essa semente foi plantada? Como estava o solo onde essa semente foi plantada? Como ela foi plantada? Quando? Em que condições ela foi plantada? E, sobretudo, como ela foi cuidada, como ela foi regada, como ela foi adubada, como ela foi assistida durante o crescimento dessa semente. E essa pergunta se aplica a nós também, né? Em que terreno, em que ambiente nós nascemos? Em que ambiente, em que terreno? Como estava o terreno? Como estava o ambiente da nossa família quando nós viemos ao mundo? Quando nossa mãe estava em gestação? E depois que eu nasci, como estava o ambiente onde eu nasci? Como eu fui cuidada? Como eu fui regada? Como eu fui adubada? Como eu fui assistida? Isso é maravilhoso, mas infelizmente muitas mulheres não se apropriam dessa verdade. Então é o seguinte, gente, se essa semente, igual essa minha aqui, ó, essa minha semente, está guardada aqui já tem uns 3 anos para mim plantar, ainda não plantei até hoje. Então, se essa semente ficar guardada na gaveta, como a minha está guardada, ela nunca vai germinar. Mas uma hora eu vou plantar ela, porque eu quero ter um pé de caqui no quintal da minha casa, onde eu tenho quintal. Então, mas se a semente ficar guardada na gaveta, ela nunca vai germinar. Mas o código, as informações estão aqui dentro. Se eu molhar essa semente, ela vai inchar, daí uns dias ela começa a despontar aqui o brotinho, aí eu posso colocar ela na terra, ela vai, juntamente com as informações que tem na terra, que é o ambiente, ela vai começar a se desenvolver, a germinar, a crescer e prosperar. Então, vamos ver aqui, utilizando essa metáfora da semente, o que é preciso para uma semente germinar. Sendo que tudo que eu estou falando para a semente é uma metáfora do que acontece na nossa vida. Então, uma semente, para ela germinar, crescer forte, saudável e prosperar e frutificar, ela precisa de um solo propício, ela precisa de uma boa terra.
Para nós, essa boa terra é o ambiente onde nós fomos inseridas desde a gestação até o nosso nascimento e o nosso crescimento. O potencial dessa semente, ela está adormecido, porque a minha semente está parada aqui, guardada na gaveta, está adormecido. Mas esse potencial dessa semente aqui vai ser despertado através da água, através do sol, através da adubação, através do cuidado que eu der a essa semente quando eu colocá-la no solo, quando eu resolver plantá-la. Então, no nosso caso, o nosso potencial vai ser também ativado. Mas qual vai ser a regra, qual vai ser a adubação que vai ativar o nosso potencial? O que vai ativar o nosso potencial vai ser o autoconhecimento, o autocuidado, a ativação da sua identidade, você saber quem você é, você se conectar com o seu propósito, se conectar com a sua essência. E para isso, precisa alguns requisitos, gente, precisa de alguns requisitos. Para ativar o seu potencial, assim como para plantar uma horta, para plantar um milharal, para plantar uma semente dessa, qualquer que seja, a gente precisa de limpar o solo. Não vai adiantar eu plantar essa semente aqui num solo duro, cheio de torrões duros, cheio de ervas daninhas. Não vai adiantar, vai ser ruim para a semente, ela não vai crescer nutrida e saudável e viçosa como poderia crescer se estivesse num solo bom. Então nós precisamos preparar o solo, precisamos eliminar as ervas daninhas, precisamos às vezes arar o solo para quebrar aqueles torrões, afofar a terra, aerar a terra, deixar entrar ar na terra, né? E na nossa vida também temos que fazer isso. Para ativar o nosso potencial, nós precisamos eliminar os conflitos internos que nós temos, que são as nossas ervas daninhas. Nós precisamos eliminar os ruídos, as crenças distorcidas que fizeram você acreditar que você é inferior, que você não merece, que você não é capaz, que você não precisa prosperar. Crenças que fizeram você acreditar que a vida é pequena e que você é assim mesmo, que basta sobreviver, não precisa ter maiores ambições do que isso, sobrevivendo já está muito bom. Então, não adianta você querer ter uma vida próspera, viver esse projeto grandioso que foi planejado para você, se você não tiver um ambiente saudável, um ambiente fértil para que o seu potencial seja ativado. Então, tal qual o potencial da semente só vai ser ativado pela água, pelo sol, pela terra, pelos cuidados que ela receber, na nossa vida também o nosso potencial vai ser ativado se nós prepararmos o ambiente, retirarmos do ambiente as nossas ervas daninhas, nossos conflitos, nossas crenças distorcidas, coisas que a gente ouviu desde a infância e que ficam internalizadas na nossa mente desde crianças, e a gente passa a acreditar nisso como se fosse uma verdade absoluta. Então, as crenças limitantes são um forte impedimento para o seu crescimento e frutificação. Mas agora eu vou falar aqui com vocês alguns fatores que podem impedir a ativação do seu potencial. São algumas ervas daninhas que existem na vida da mulher que precisam ser retiradas para que você floresça, para que você germine, cresça, amadureça e floresça nesse grandioso projeto que você tem de ser uma pessoa próspera, uma pessoa reprodutora, uma pessoa nutriz, uma pessoa criadora, criativa, tá? Então, vou falar alguns fatores aqui que impedem a ativação do seu potencial. Então, a primeira erva daninha na vida da mulher é a falta de conexão e alinhamento com quem você é, com seu verdadeiro eu, com a sua origem, com a sua história, com a sua trajetória que você teve até aqui. Escassez, gente, é igual a carência, é igual a falta. A escassez externa, se você vive uma vida de escassez externa, isso é reflexo também de uma escassez interna. Não existe uma pessoa que tem uma escassez externa, cujo interior dela é rico, produtivo, feliz, harmônico, porque isso não combina. Se uma pessoa, se uma mulher internamente tem uma vida medíocre, uma vida interior atrofiada, uma vida
de escassez interna, e isso, logicamente, vai se refletir na vida externa da pessoa. Por exemplo, falta de amor, falta de preenchimento, falta de se sentir pertencente a algo maior, a um projeto maior, falta de propósito para a sua vida, falta de conexão com o divino, com o sagrado, com a sua fé, com algo maior. Eu não sei que nome você dá, em que você acredita, mas nós temos que estar conectadas a algo maior do que nós, que alguns chamam de Deus, outros chamam de universo, mas cada um tem sua crença, mas o importante é que você esteja conectado com a sua crença. Então, essa falta de conexão e alinhamento com quem você é de verdade, com o seu verdadeiro eu, é uma erva daninha que precisa ser retirada do terreno da sua vida, do ambiente da sua vida, para que o seu potencial possa ser ativado. A segunda erva daninha que precisa ser retirada é o seu relacionamento com a sua mãe, né? Se você tem um relacionamento mal resolvido com a sua mãe, se você teve um relacionamento insuficiente com a sua mãe, não foi assim, se você não recebeu assistência adequada da sua mãe, se você tem mágoa, tem ressentimento, isso precisa ser descoberto, precisa ser identificado e ressignificado. Porque a sua mãe foi o seu primeiro amor, foi o seu primeiro relacionamento, foi a sua primeira morada e foi o seu primeiro alimento. Já fiz outras lives aqui sobre o quanto o relacionamento da mulher com a sua mãe interfere em várias áreas da sua vida. Então, não vou aprofundar muito aqui, né? O importante é você identificar, você olhar para a sua história para descobrir em que momento da sua vida, em que momento da sua trajetória se instalou a escassez e a carência na sua vida. Isso tem uma origem, tem um local lá na sua história onde isso foi inserido, onde isso foi plantado, onde a escassez foi plantada em você, a carência foi plantada em você. Então, por exemplo, a ferida emocional da rejeição é uma ferida que desconecta a pessoa da sua essência, desconecta a pessoa da sua fonte de vida. Então, a solução para a mulher estar na escassez não está apenas no ambiente externo, naquilo com quem ela convive, onde ela está morando, os relacionamentos dela, o emprego, a escola, mas, primeiramente, a solução da escassez da mulher está no seu ambiente interno. Então, o problema da escassez tem uma raiz, o problema da escassez tem uma causa que precisa ser investigada, identificada e também ressignificada, tá? Terceira erva daninha que impede a ativação do seu potencial é você carregar pela vida fora a sua criança interior ferida. Uma criança interior que sente, por exemplo, rejeição, abandono, ou que carrega uma outra ferida emocional, não vai prosperar. Uma criança ferida, se você adulta carrega uma criança ferida em seu interior, você não vai prosperar, não vai sair do lugar. Porque criança, você está vivendo na fase de criança ainda, embora você tenha um corpo de adulta, emocionalmente você está presa na criança ferida. Então criança não prospera, gente, porque criança é dependente, criança não tem autonomia, criança não toma decisões sozinha, ela precisa de adultos para governá-la. Então, gente, isso é uma coisa que precisa ser resolvida na sua vida. Você não pode ficar vivendo a vida fora, carregando essa criança interior ferida, porque essa criança interior ferida vai impedir você de crescer, de prosperar e de ativar todo o seu potencial de adulta, todo o seu projeto grandioso para o qual você foi criada e nascida. Então, gente, como eu disse, repetindo, a prosperidade é muito ampla. A prosperidade vai muito além de vida financeira. Prosperidade é um estado de bem-estar, de bem-viver, de bem-querer, de sucesso e de abundância, que pode, como eu disse, abarcar diferentes aspectos da nossa vida. O financeiro, o pessoal, o social, o profissional, o espiritual também. Então, a prosperidade é uma situação favorável na vida. A vida flui, as portas se abrem, tudo ocorre de forma tranquila e otimista. É caracterizada uma mulher próspera, é caracterizada por uma mulher realizada e satisfeita. A parte financeira, eu volto a dizer, é apenas uma face, um lado da prosperidade.
A parte financeira é a consequência do seu trabalho, da sua entrega, do seu merecimento. Para você gerar dinheiro, você tem que entregar um valor em troca, você tem que entregar seu conhecimento, sua experiência, sua força de trabalho, seu tempo. Algo tem que ser dado em troca para você receber um salário, para você gerar um dinheiro, né? Agora, se você fica à espera de ganhar dinheiro, você fica à espera de que a sorte venha bater na sua porta, se você fica à espera de que o dinheiro venha cair no seu colo através da Mega Sena, ou de não sei mais qual lá do sorteio, você está numa postura de criança, você está numa postura de coitadinha. É criança que fica esperando ganhar dinheiro. O adulto não ganha dinheiro, o adulto faz o dinheiro. Entende a diferença? Eu não gosto dessa expressão, ganho dinheiro. Quanto que você ganha por mês? Qual é o seu salário? Quanto você ganha? Eu respondo, eu não ganho nada. Eu não ganho nada. Tudo que eu recebo, eu faço. É dinheiro que eu faço através do meu conhecimento. Eu entrego meu tempo, meu conhecimento, minha experiência e recebo dinheiro em troca. Então, eu não ganho dinheiro. Quem ganha dinheiro é a criança. É a vovó que dá o dinheiro, é o padrinho que dá dinheiro, é o papai, a mamãe que dá o dinheiro. Então, ficar à espera de que o dinheiro venha cair no seu colo por um milagre, por um sorteio, por uma sorte, é uma postura de criança. Então, o que a gente vê é o seguinte, depois que a semente é colocada na terra, é plantada, ela não fica mais sendo tocada. A gente não fica cutucando lá para ver como é que está a semente. Isso não é bom para o desenvolvimento da semente. Você tem que pôr ela na terra e deixar ela quietinha lá, repousando, fazendo todo o movimento junto com a terra de germinação, de crescimento e amadurecimento. Você não precisa ficar manipulando a semente depois que você coloca ela na terra, mas você precisa cuidar dessa semente. Você precisa regar, você precisa adubar, você precisa se certificar que ela está sendo ventilada, que ela está pegando o sol suficiente que ela necessita para o crescimento dela. Enfim, vento, tem planta que não gosta de vento, você tem que tirar do vento, tem planta que não gosta do sol, você tem que tirar do sol, tem planta que gosta do sol, você tem que pôr no sol. O importante é que em toda semente existe o código genético, existe todas as informações necessárias para ela crescer sozinha. Não precisa de você ficar cutucando ela, remexendo ela debaixo da terra para que ela germine. A única coisa que você vai fazer é cuidar. Regar, adubar, seus cuidados que você sabe que são necessários. E assim é na nossa vida também. Então, essa questão de ter a criança interior ferida, essa criança precisa ser cuidada. E é você adulta que vai cuidar dessa criança ferida. É a Cristina adulta que vai cuidar da Cristina criança ferida. Eu cresci, eu me adulteci para agora ter condições, me tornei uma mulher madura, uma mulher autônoma, independente, para agora eu ter condições de cuidar da minha criança interior ferida, de identificar minhas feridas emocionais e ressignificar, tá? A quarta erva daninha é o sentimento de não merecimento. O sentimento de não merecimento é um ruído na sua mente, é uma crença distorcida que impede a sua prosperidade, que impede a ativação do seu potencial. Prosperidade e propósito andam juntos, gente. Prosperidade e propósito andam juntos. Então, se você vive o seu propósito, se sua vida tem um sentido, você já descobriu qual é o propósito da sua vida, o porquê você está aqui, o que você está fazendo aqui nessa existência, você vive isso com integridade, logicamente, a prosperidade vai te alcançar. A prosperidade vai te alcançar. Você vai ser restituída, você vai ser retribuída. Se você vive seu propósito, se você dá sua contribuição para o universo, para a sociedade, para a vizinhança, para a sua comunidade, o universo vai te devolver isso, vai te restituir isso em forma de prosperidade, em forma de abundância, em forma de harmonia, de vida com bem-estar, vida sem conflitos, entende? Então, é preciso trabalhar essa crença de não merecimento, desfazer-se, demolir essa crença de não merecimento e substituir essa crença por uma outra crença positiva, favorável, encorajadora, para colocar no lugar dessa e extirpar
essa erva daninha da crença de não merecimento. Agora, temos essas ervas daninhas que impedem a ativação do nosso potencial, mas também temos uma boa notícia. Vocês querem saber qual é a boa notícia? Olha, a boa notícia, gente, a notícia auspiciosa é que se você se sente travada, se você sente sua vida bloqueada, se você se sente no lugar de escassez, de carência, você sente um vazio existencial, se você está naquele lugar de não merecimento, se você sente que o seu potencial não foi plenamente desenvolvido, que o seu potencial está atrofiado, está reprimido aí dentro de você, se você está num lugar de autodesvalorização, há caminhos para sair dessa situação, tá? Essa é a boa notícia. Você não precisa ficar nesse lugar de escassez, você não precisa ficar nesse lugar de vida paralisada, de carência, de privação, porque há caminhos viáveis para você sair desse lugar. Esse método com o qual eu estou trabalhando agora, né, o método TPM, que é o método de terapia para mulheres, é uma ponte onde você vai passar para encontrar com você mesma. Vê se você entende. Você está do lado de cada ponte, aí aqui tem uma ponte, você vai caminhar nessa ponte para o lado de lá, onde você vai encontrar com você mesma. Tá? Isso é muito bonito. Nas 10 sessões do método, TPM, há técnicas específicas para ressignificar a sua história. Eu já falei isso aqui, mas é bom repetir para isso ficar bem fixado. No método TPM, nós temos técnicas específicas para remover as suas crenças limitantes, as suas crenças disfuncionais, coisas que você ouviu e aprendeu ao longo da sua vida e que precisa de agora desconstruir, demolir, para dar um novo sentido, para dar uma nova significação para as suas experiências de vida. Então, para isso, é preciso você acessar e revisitar a sua história. Revisitar a sua história é muito eficaz, porque ao revisitar a sua história, você vai estar exatamente no lugar onde tudo começou. Você vai descobrir, investigar, identificar onde essa erva daninha se alojou na sua vida, em qual época da sua vida. Geralmente, essas coisas acontecem na primeira infância, de 0 a 7 anos. Então, você vai acessar a raiz, a causa original, o aprendizado original. E acessar a causa, acessar a raiz, acelera muito o processo de cura. Você não fica andando em círculos, você não fica andando girando em torno do assunto, você vai direto no ponto. Então, como eu disse, esses aprendizados que a gente traz da nossa primeira infância, geralmente de 0 a 7 anos, eles ficam muito enraizados em todo o nosso sistema emocional, físico também. Isso tem repercussões no nosso corpo, também tem registros dos traumas e das feridas emocionais em nosso corpo, criando, então, predisposições. Se a gente está cheio de erva daninha que a gente trouxe lá da infância, nós vamos ficar, então, com essa predisposição à escassez, à privação, ao vazio, à carência. Então, quando a gente muda de percepção, quando a gente enxerga a raiz do problema, isso traz clareza para nosso entendimento, para o nosso sentimento, para a nossa emoção, e isso é um fator que pode ativar o seu potencial de forma, assim, absurda. Deixa eu ver, a terapeuta, a Digina, minha colega aqui. Crença limitante profundamente enraizada no subconsciente, onde a pessoa acredita que não é digna de amor, sucesso e prosperidade. Essa é a crença do não merecimento. Muitas mulheres estão nisso, né? Nessa falácia, nessa mentira. Isso não é para mim, eu não nasci para fazer sucesso, eu não nasci para prosperar, eu não nasci para destacar, eu tenho que ficar quietinha, encolhida no meu canto. Então a mulher passa a acreditar nisso. A criança, né, vem lá da infância, isso não começa na vida adulta, como eu disse, isso vem lá da infância, a pessoa começa a acreditar nisso e vem trazendo isso para o seu padrão de comportamento. Isso se torna um padrão de comportamento da mulher na vida adulta. Então, é importante destacar, gente, que não há uma causa única para uma vida travada. Não há uma regra, não há uma receita, igual uma receita de bolo, né? Igual
os itens, um checklist de itens que é igual para todo mundo. Não, não é assim. Cada mulher registra e acumula informações no seu cérebro, no seu corpo e no seu sentimento, nas suas emoções, com percepções diferentes. Eu já falei isso aí. Até gêmeos, eles podem viver a mesma situação, filhos dos mesmos pais, sendo educados na mesma família, mas eles podem ter percepções diferentes de um mesmo acontecimento. Um acontecimento cotidiano, aparentemente benigno, pode passar batido para um dos gêmeos e para o outro gêmeo pode criar uma ferida emocional, porque depende da forma como esse gêmeo percebeu o acontecimento, que leitura que ele fez daquele acontecimento. Então, como eu estou dizendo, não há uma causa única para uma vida travada, uma vida de escassez. Então, a gente não pode tirar conclusões sem investigar cada caso. É preciso que cada mulher se disponha a explorar a sua própria história para saber quais crenças foram criadas ali, quais ervas daninhas foram semeadas na sua vida, foram lançadas na sua vida, quais são os congelamentos, onde o seu cérebro se congelou numa crença limitante, e precisa ressignificar isso, precisa trazer um outro sentido para essa crença limitante, porque só trazendo essa ressignificação é que você vai conseguir se libertar dessa amarra, se libertar dessa erva daninha que impede toda a ativação do seu potencial, ok? É isso, gente, o assunto hoje. Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta para fazer, se querem fazer algum comentário, escreva aqui embaixo nos comentários, se você quer dar algum depoimento, se você quer saber mais alguma coisa sobre o método TPM, eu estou disposta a responder, estou pronta aqui a esclarecer alguma dúvida. A razão de eu estar aqui, gente, a razão de eu estar fazendo lives, a razão de eu ter uma página, um perfil no Instagram, é tirar as mulheres do escuro. Eu quero, através do meu conhecimento, através da minha experiência, dos meus estudos, das minhas pesquisas, tirar as mulheres do escuro. Eu quero ajudar a lançar luz nas vidas, nos quartos escuros da vida de muitas mulheres que estão nas trevas, estão de olhos fechados, não percebem essas coisas. Eu quero que vocês elevem a sua consciência, que vocês saiam de um patamar de consciência raso, superficial, e subam para um patamar de consciência amplificado, elevado, claro, e que vocês possam, a partir daí, tomar decisões importantes de transformação na vida de vocês.